Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez pelo canal Brasil TecMed, Tecnologias para a Saúde, mas hoje estamos ao vivo pela TT Play, a TV do Futuro chegou. Eu sou Andréia Souza e hoje vamos conversar um pouquinho com o Dr. Norberto Maffei sobre inovações na ginecologia e obstetrícia. Tudo bem, Dr. Norberto? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está assistindo. E muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente poder levar informação de qualidade para o grande público é uma coisa muito importante e eu vejo como uma obrigação nossa de profissionais da saúde. A gente que acompanha um pouco as redes sociais, a gente vê que informação tem muita, só que tem muita informação ruim. E eu acho que é um pouco que um dever nosso tentar combater um pouco isso. Durante a pandemia, a gente viu como informação é importante e como pode ser desastrosa também. Então, a gente tem que saber como qualificar aquilo que está chegando para a gente. Transmitir, né, E como doutor? transmitir, claro, Exatamente. descobrir as nossas fontes. Esse é o objetivo do meu canal. Por falar em transmitir, só te cortando, eu queria Claro. agradecer muito o pessoal da TT Play por ter chamado certeza. aqui para essa reinauguração, que eu tenho certeza que logo eles vão estar voando. Como eu disse, eles têm um bom gosto enorme para escolher as pessoas. Temos nós dois aqui. Com certeza. Eles sabem muito bem o que chamar, ter assuntos bacanas com gente que sabe prestar de uma maneira leve, divertida. Eles vão decolar, não tem como. Não, com certeza. E eles prezam por isso, né? Pela qualidade da informação, qualidade dos profissionais. Exatamente. Esse conteúdo que está sendo preparado, né? Para a inauguração da TV. E com certeza eles vão bombar. Também tenho certeza. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Sempre à disposição. Para esse canal. E agora, né, estamos aqui ao vivo, então vamos compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? O doutor Norberto, pessoal, né, ele é ginecologista e obstetra e tem uma atuação na robótica, cirurgia robótica, né, doutor? Também. E na última quinta-feira, pessoal, no dia 11/6, aconteceu a primeira cirurgia robótica na ginecologia e obstetrícia Aqui em Londrina. no Hospital do Coração de Londrina. Tá? Foi a primeira cirurgia que, na verdade, quem fez, o cirurgião responsável pela cirurgia foi o doutor Reitan, né? Dr. Reitan. Isso, Reitan, do Erasto Gartner, de Curitiba, com a participação do doutor Francisco Lopes e do doutor Norberto também. Doutor, conta um pouquinho para a gente como foi essa experiência dessa cirurgia. Acho que é importante a população saber que essa inovação está chegando na nossa região, no norte do Paraná. Sim. Conta para nós um pouquinho. A cirurgia robótica seria a grande evolução das técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, que são as maneiras de operar que a medicina tem procurado para causar o mínimo dano possível no paciente com os melhores resultados, né? Então, nós tínhamos somente as cirurgias abertas, depois nós passamos para a laparoscopia. Os instrumentos laparoscópicos tiveram um grande aumento da sua tecnologia e nos últimos 10 anos nós chegamos no robô. Então, o que seria Nos últimos 10 anos no Brasil, né? É mais ou menos no mundo foi lançado, né? Está caindo a patente agora do Da Vinci, que foi o primeiro robô lançado. Em Londrina, nós temos o robô há 2 anos. A urologia foi quem mais operou. Nós temos lá no Hospital do Coração, pela equipe do Dr. Ricardo Brandina, 101 cirurgias urológicas. A gente teve uma cirurgia pessoal da torácica. E o Dr. Francisco Lopes, ele está terminando a pós-graduação dele em cirurgia robótica no Einstein. Eu e o Roger vamos começar agora em setembro. O Dr. Roger também participou, né? Também participou, o Dr. Roger estava lá também. E nós conseguimos trazer o Dr. Reitan, oncologista de Curitiba, para fazer essa que foi a primeira cirurgia robótica ginecológica de Londrina. Era uma paciente jovem, de 40 anos, ela estava fazendo a investigação para uma inseminação artificial, ela tinha um problema de infertilidade e descobriu um câncer de colo de útero. E olha que bacana, nessa cirurgia o que foi feito? Foi feita a retirada do colo do útero, a manutenção do útero dela e pelo robô
dissecado toda a pelve dela e tirado pequenos gangliozinhos onde podem estar ali focos da doença, do câncer. E para quê? Para manter o útero dessa paciente e permitir que ela Conseguisse venha engravidar. vem engravidar. Então, a cirurgia foi um sucesso. A gente operou ela na quinta-feira, dia 11 pela manhã. À noite, eu estava fazendo uma live, ela entrou na live, depois mandou mensagem e falou assim: Poxa, muito feliz por você estar bem. Daqui 2 ou 3 meses ela deve fazer a fertilização dela e espero que muito em breve a gente tenha um resultado muito satisfatório para ela. Ela não fazia, ela já estava fazendo tratamento de câncer ou não? Não, ela foi fazer uma esteroscopia na investigação da esterilidade. Foi até o Dr. Francisco Lopes que fez. Durante o exame, descobriu esse tumor. E como era uma mulher que não tinha filhos, ela tinha um desejo muito grande. Na verdade, ela já tinha os embriões prontos para fazer a fertilização, então foi optado por uma cirurgia mais conservadora. A retirada só do colo, com manutenção do útero, manutenção da capacidade dela engravidar. Né? E a cirurgia, o robô é a grande evolução que nós temos. Principalmente na ginecologia, né? Olha, em mulheres, todas às as áreas. Sim, mas as mulheres, às vezes, Sim. elas exigem, né, um pouco As cirurgias, por exemplo, de endometriose e de câncer ginecológico vão ser muito beneficiadas com o robô. Infelizmente, ainda não é tão acessível. Nós temos, por enquanto, um fabricante, o robô é caro, o hospital precisa de uma estrutura, a curva de aprendizado é longa, os médicos precisam de um treinamento, precisam de uma certificação, então não é tão acessível ainda. Mas qual que é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É nós termos cada vez mais médicos, cada vez mais pessoas operando. Agora, outras empresas devem começar a lançarem seus robôs, já que caiu patente. Então, o preço do robô deve cair também. E com isso, a gente quer popularizar a cirurgia robótica, da mesma maneira que aconteceu com a laparoscopia. Então, o nosso objetivo é que daqui 5 ou 6 anos a gente tenha um robô em Maringá, tenha um robô em Arapongas, que o benefício para o paciente é muito grande. Com certeza. Tentando falar de uma maneira muito, muito clara, para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente entenda, a maneira com que você consegue enxergar os órgãos dentro da barriga é muito melhor do que se tivesse aberto. Então você tem uma visão mais real. Em Full HD, Full HD e 3D. É uma visão totalmente real. O cirurgião controla todas as pinças com uma precisão milimétrica. Sim. Então, sim, Você tem uma destreza, sim. Mas, claro, você precisa ter uma equipamentos, curva de aprendizado, Sim. mas o equipamento é extremamente preciso. E eles proporcionam essa destreza. Sim, nós temos um treinamento que é bastante longo, você precisa de um mínimo de cirurgias, até por isso que o Dr. Raitan veio, nós precisamos, chama de proctorado, ele vem como nosso supervisor. Sim. Nós não podemos operar, nós não temos ainda o número mínimo e habilitação para fazer. Sim. Então, nós auxiliamos ele. E é uma coisa muito legal. E mesmo para gente que é médico, ver o robô funcionar é muito bacana. De verdade, parece um videogame, não tem como falar. É uma vantagem muito grande, principalmente também para a nossa região, né? Sim. Nossa região do Paraná, que na verdade a região norte do Paraná é uma região que cresce muito na saúde. E muito rica. Muito rica, exatamente. Então nada mais é essencial, né, do que trazer inovações para a área da saúde. Sim. E acredito que vocês na ginecologia e obstetrícia têm estudado muito, principalmente buscando a especialização na robótica, tem, na verdade, trazido opções, né, de várias cirurgias dentro dessa especialidade, até para tratar vários tratamentos, como endometriose, por exemplo.
é uma possibilidade grande na robótica também, né? Todas as cirurgias que nós fazemos por laparoscopia hoje eh, Ela pode ser substituída. podem ser substituídas com muitas vantagens pelo robô. Uhum. O que ainda torna o robô não tão popular, primeiro, são os valores, e segundo, é que nós temos ainda muito poucos médicos que estão Claro. habilitados, né, para fazer a cirurgia. Mas quando a gente está fazendo isso daí, o nosso objetivo não é só para o nosso paciente. A gente pensa que daqui a algum tempo a gente possa estar ajudando outros médicos a operar o robô também e popularizar cada vez mais a cirurgia robótica. E lembrando, André, que é uma coisa muito importante, é que as novas tecnologias, por mais fantásticas que elas sejam, não substituem totalmente as antigas, né? Então, por exemplo, em alguns Para agregar casos, valor, né? Agregar. sim, em alguns casos, as histerectomias, por exemplo, nós temos as cirurgias via vaginal ou laparoscópicas. Qual que seria uma vantagem da vaginal? A cirurgia vaginal eu consigo operar uma paciente em Rio Bom. Eu não preciso de um equipamento. Eu preciso de um médico treinado, um Sim. equipamento cirúrgico que é muito simples e uma sala de cirurgia. Então, por mais fantásticas que a cirurgia, que a tecnologia e as inovações, não e muitas vezes não é necessário. Toda aquela tecnologia, claro que isso tem um custo muito alto. Você utiliza pinças que são muito caras, você utiliza um equipamento muito caro. E as técnicas tradicionais sempre vão ter o seu lugar. O que também chega a ser, que eu vejo como inovação, é você conseguir treinar cirurgiões em técnicas que estavam esquecidas e que hoje, com pesquisa, porque inovação não envolve só Hardware, né? tecnologia, transistores, Isso. não, envolve procedimentos que deem uma qualidade de vida melhor para o paciente. Por isso que, Às vezes poxa, você pode inovar naquele pequeno procedimento. Algo que exatamente, você faz exatamente, diferente, você consegue, né, trazer uma exatamente. inovação e qualidade. Então, a tecnologia é muito legal. Você vê, gente, eu vi o robô de verdade. Eu falo assim, eu quero um desse em casa, porque é muito bacana ver aquilo funcionando. Mas a gente não pode esquecer das técnicas tradicionais, que sempre vão ter o seu lugar também, Sim, né? com certeza. Eu falo muito isso porque, apesar de atuar bastante na tecnologia em saúde, às vezes as pessoas falam: ah, você sabe mexer bastante no computador, você sabe, né, mexer bastante nos equipamentos dentro de um hospital. Não é bem isso, né? Você estuda, claro, a tecnologia em saúde, o que você traz é justamente novas maneiras, novas formas, padrões, de introduzir na saúde, né? Como a gente fala, não é só o hardware mesmo, o equipamento, tá? São softwares, são novas práticas Sim, que você pode sim. estudar, né? Como você mesmo diz, né? São procedimentos tradicionais, às vezes do passado, Realizados de uma maneira de diferente. uma maneira diferente. Criatividade, você Sim. pode inovar, né? Por meio de estudos, a gente consegue inovar, né, em muitos procedimentos. Mas é bem isso. E esse é o nosso objetivo, de trazer tanto a tecnologia, mas essas maneiras de inovar na saúde, para que também a sociedade consiga entender que os profissionais, e saberem que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, têm buscado novas formas de atuar. Porque a nossa vida tem mudado muito, né? Principalmente agora com a pandemia, mudou muita coisa, né? O nosso dia a dia mudou, muitas pessoas não puderam ir buscar o serviço de saúde. Então, até por conta disso, a gente precisa estudar para entender de que forma a sociedade ela possa também se autocuidar. Isso também é uma forma de inovação na saúde, né? A telemedicina também tem trazido para nós várias oportunidades também de cuidado, né? O paciente em casa, o profissional à distância, mesmo ele não podendo, às vezes, executar alguns procedimentos. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é sobre
as novas maneiras, né? Como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Nesse momento, a gente está sentado levando informação para uma mulher que talvez esteja na casa dela no Acre ou em Portugal. E, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente fala em novas tecnologias, as pessoas sempre associam a uma cirurgia extremamente complexa, a tudo isso. Grandiosa. Poxa, um robô é uma coisa muito legal, mas talvez 1% dos pacientes vão se beneficiar dele. A laparoscopia é muito bacana, talvez, sei lá, vamos chutar um número, 5% dos pacientes vão se beneficiar deles. Agora, todos, exatamente todos os pacientes sempre vão se beneficiar com uma coisa que era feita lá na época de Hipócrates e que vai continuar sendo feita até o dia que a humanidade acabar, que é isso que a gente está fazendo. Com É a certeza. conversa, tá? Nós tratamos de seres humanos, a gente trata de pessoas que têm diferentes dores, diferentes problemas, diferentes maneiras de entender aquilo que a gente fala. Sim. Então, uma coisa que eu acho muito bacana, que tem muito a ver com a tecnologia, é que a gente começa a fazer alguma atuação dentro de rede social e a gente consegue levar informação de qualidade para todo mundo, Com certeza. sabe? E é muito bacana quando uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que te fez uma pergunta, que você respondeu dentro das suas limitações, Sim. e ela fala assim, doutor, lembra aquele dia que a gente conversou, tal, ó, segui aquilo lá, fiz e tô grávida hoje. Pô, isso é muito legal, Com certeza. sabe? Você conseguiu mudar a vida de uma pessoa Conseguiu fazer usando com que um ela fosse celular. protagonista do seu cuidado, da Exatamente, sua saúde. exatamente. Então, eu acho que por mais fantástica que as tecnologias sejam, essa que a gente está usando agora, da conversa, transmitida por um meio tecnológico, Com certeza. isso vai ser sempre o mais importante. E lembrando, eu até pensei em algo interessante aqui, essa comunicação que a gente está fazendo aqui nesse momento, ela pode ser levada também, algum gestor pode estar assistindo, gestores de hospitais, Sim. diretores, né, até do serviço público, e eles, na verdade, conseguir entender essa importância, né? Vamos falar da robótica aqui, da cirurgia robótica, e às vezes começar a se interessar em levar esse serviço para a sua instituição, seja ela pública, privada. Ah, mas é muito caro, não consigo, minha instituição não tem condições, mas você precisa dar um pontapé. Tá? Chegou em Londrina, né? Está aqui, foi realizada a primeira cirurgia, mas por que não pode ser feito em Maringá, daqui a pouco, Cascavel, Foz do Iguaçu? Claro que outros estados estão nos assistindo aqui também e também podem pensar em iniciar esse projeto na sua instituição. Porque você precisa começar de algum lugar, né, doutora? Claro, O Hospital do Coração, claro. ele teve esse start em algum momento, né? E vamos começar, né? Deve ter comentado com a equipe, vamos começar, por onde a gente começa. Você sabe nos dizer como que foi esse start, inclusive, nesse hospital? Foi através, quem incentivou muito isso foi o Dr. Ricardo Brandina. O Hospital do Coração foi vendido por uma rede grande, mas os proprietários antigos eram de lá, que decidiram investir no robô. E toda vez que você está investindo em uma nova tecnologia, em um novo meio, claro que sempre existem riscos, sempre vão haver questionamentos. Sim. E normalmente quem se sobressai é quem não dá muita bola para isso. É aquele que vai falar assim, não, eu acredito que isso seja bom e nós vamos fazer. E dá errado uma vez, dá errado duas, mas uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Então hoje nós temos lá 100 e poucas cirurgias robóticas no hospital com um resultado excelente. Então daqui a pouco a própria rede vai colocar em outros hospitais. Daqui a pouco talvez o Hospital Paraná ou Santa Rita vai colocar um robô aqui. Sim. E qual que é o nosso objetivo? Que eu estava até conversando com o Dr. Francisco. A gente pensa em um médio prazo, está ajudando outros médicos a se formarem. Com certeza. Eu não quero o robô para minha paciente. Eu queria ver um robô no SUS.
Sim, operando as pacientes do SUS. Foi o que eu pensei Sabe? também. O A robô. demanda é muito Sim, grande, né, no o SUS. robô é caro, o robô é caro. E quanto custa para o SUS essa paciente se ela não for operada? Exatamente. Quanto custa O tratamento de o anos, às tratamento vezes, de né? anos, às vezes, no caso de um câncer, por exemplo? Então, tudo isso precisa ser visto. Ainda é uma coisa muito nova, mas graças a esses pioneiros aí, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Londrina também, que, embora esteja bem menos tempo, já tem uma experiência bastante grande. Graças a eles, vai chegar um momento em que a gente vai ter os robôs operando pelo SUS. Sim, E é uma coisa tão é o que nós fantástica esperamos, com que nos certeza. países com tecnologia 5G, um médico opera o paciente em uma cidade a 3.000 quilômetros de distância. Né? Claro, com uma outra equipe dentro da sala, se acontecer Sim, alguma claro, é coisa. uma forma de telesaúde, uma Sim, das o categorias, médico sim, operando uma operando à distância. paciente na China a 3.000 quilômetros, acho que ele estava em Pequim, e não sei a que cidade que a pessoa estava, e o médico operando. Você já pensou? Você coloca um robô em São Félix do Xingu e o Dr. Norberto opera ele do Hospital do Coração em Londrina, Excelente. com a mesma qualidade, sem mudança Às vezes a nenhuma. gente vê algumas reportagens, né, de paciente que tem que viajar 4, 5 dias, né, já Sim, não está num estado bom de saúde, e precisa dentro de uma ambulância para fazer, às vezes, uma cirurgia, né? sim. Seria excelente, um ganho para a saúde fantástico. Não, então, claro, isso não é uma coisa que vai acontecer num, num, num curto período de tempo. Sim, Mas a gente mas está precisa começando, começar, a gente né? está começando. Começando, A gente está exatamente. começando e talvez daqui 10 anos a gente vai estar fazendo uma entrevista aqui sobre eh, cirurgia por nanorobô, que você Sim, faz uma o injeção na avanço, veia e isso, eles vão lá e o robô vai estar lá em Rio Bom paradinho porque com ninguém quer certeza, operar com ele. com Mas certeza. hoje é o que nós temos de mais moderno e a tendência é que isso daí se popularize. Não vai ser uma coisa que vai acontecer num período curto, mas a gente tem esperança que isso vá crescer cada vez E é mais. por isso que a gente continua buscando, estudando, né, Exatamente, pesquisando, para que a gente realmente consiga chegar lá, né, exatamente. com certeza. E doutor, fugindo um pouquinho agora da robótica, eu queria explicar um pouquinho aí para os nossos espectadores um assunto sobre implante hormonal, Sim, tá? Porque implante não deixa de ser uma inovação, sim, tá? Dentro dessa área, né? E é algo que para as mulheres é super importante. Tem várias formas de reposições hormonais, né? Mas eu acredito que é um assunto interessante para a gente abordar aqui, para que as mulheres possam conhecer um pouquinho mais esse tipo de inovação. Explica para a gente um pouquinho como funciona, se há muita procura hoje. os implantes hormonais, quando a gente fala de implante, basicamente as pessoas vão lembrar de duas coisas. O Implanon, que é o chipzinho para não engravidar, que é um implante único que é colocado no braço do paciente, Subcutâneo? dura subcutâneo, Uhum. dura 3 anos. A paciente normalmente não menstrua. Claro, como todos os métodos, tem efeitos adversos, tem efeitos ruins. Não são todas as pacientes que se adaptam a ele, mas é um excelente método anticoncepcional para uma paciente que tem muita cólica, muito sangramento. Poxa, muito bacana. E o outro é o que ficou conhecido graças às revistas como o chip da beleza, né, que é o implante de gestrinona, que na verdade não tem nada a ver com o chip da beleza. A gestrinona foi um hormônio que foi desenvolvido por um brasileiro, Dr. Elcimar Coutinho, um dos caras mais geniais que eu já tive o prazer de conversar assim. E quando ele desenvolveu, ele queria o que com a gestrinona? Ele queria uma maneira muito prática das pacientes não menstruarem, não terem cólicas, não terem TPM e o tratamento de Uma endometriose. vida mais normal, né? Tranquila, Exatamente, uma vida sadia, normal, normal. porque é muito comum a gente receber perguntas, seja no consultório ou por rede social. Doutor, todo mês eu sangro 15 dias, eu tenho dor que eu tenho que ir no hospital. É normal? Meu Deus do céu, como que uma pessoa pode achar isso normal? É. E Isso é viver quanto tempo desse totalmente jeito? anormal. Que qualidade de Sim, vida. Uma mulher Metade que do mês, na sangra verdade, 10 dias por mês um monte, quase. que vomita, desmaia de dor tem. E elas perguntam se é normal.
Ainda bem que é mulher que menstrua, porque se fosse homem, tinha acabado a espécie no primeiro. Com Não certeza, tinha evoluído. O primeiro homem tinha com morrido. certeza. Né? Então, tanto o Implanon como a gestrinona, eles foram desenvolvidos para isso. Mas qual foi a diferença? Depois do começo do uso do Implanon, as pacientes voltavam, né, iam nos retornos, referindo que tinham tido melhora de disposição, que tinham tido melhora de libido, e que algumas pacientes estavam ganhando massa muscular e perdendo gordura. A equipe do Dr. Elcimar foi pesquisar um pouquinho mais e eles viram que realmente aquilo era verdade. Embora seja uma progesterona, um progestágeno, ele tem um efeito anabolizante, né? E um efeito androgenizante também. Acaba sendo benéfico Acaba sendo benéfico. É para a lógico, mulher. dentro de doses Sim, normais, moderadas, quando né? bem indicado, como Sim. qualquer medicação. E há alguns anos atrás, algumas pessoas mais famosas usaram, tiveram efeitos muito bons e teve um boom dentro das revistas, principalmente as revistas femininas, Marie Claire, Vogue, e foi daí que veio o nome Chip da Beleza. Existe essa parte estética na gestrinona? Existe. Naquela mulher que tem uma dieta balanceada e que tem uma atividade física frequente, regular, ela pode ter esse benefício sim. Afinal, é um Ela não efeito vai agir sozinha, anabolizante. né? Se eu Não cuido da é minha milagroso. da minha Não é alimentação, milagroso. Sim, exatamente. sim. Isso que a Então, gente tem que prestar atenção, né? Porque daqui a pouco as mulheres vão começar a procurar, mas continuam comendo muito, sem atividade física então, e achar que Andréia, devem fazer, dar você o resultado. sabe, eu falei em uma outra entrevista, assim, sabe quando as pessoas veem assim, é, aquela mulher com aquele corpo todo sarado, bonito, aquilo que todo mundo queria, e fala assim, bomba. Eu falo, vai lá, toma bomba para ver se você fica com aquele corpo. Não fica. Pode ter até usado Pode anabolizante, trazer um efeito colateral, tá? né? Sim, Até além dos efeitos isso. colaterais, que podem ser muito graves, é, se você não tiver uma rotina muito intensa de treinos, Regrada. se você não tiver uma alimentação muito regrada, você não vai ter resultado. O anabolizante, ele só começa a funcionar quando o seu corpo naturalmente não vai conseguir mais. Antes disso, você vai estar jogando dinheiro fora e se expondo a riscos, tá? Então, a mesma coisa a gestrinona. Como a gente falou, depende muito de dose. Eu gosto de chamar a gestrinona de chip do bem-estar. As pacientes, eu fui atrás da gestrinona pelo tratamento de endometriose, é um excelente tratamento de endometriose. Os pacientes melhoram muitos quadros de dor, que é o grande problema. Conversando com o chefe de um serviço muito grande em Belo Horizonte, ele falou assim: ó, Norberto, eu diminuí em 70% as minhas cirurgias. Então, é um excelente tratamento. Para as mulheres, super bem. Só que aí, quando você começa, os pacientes vêm, doutor, eu não quero menstruar, eu tenho muita TPM, vamos fazer? Vamos. E o que a gente vê? Realmente, a grande maioria das pacientes vão ter esse ganho de disposição, melhora de libido. E das pacientes que têm uma rotina de treinos regulares e uma alimentação balanceada, realmente ele tem um efeito estético importante. Então, é um excelente método quando bem indicado e quando a paciente está muito consciente do que é possível e do que não é possível, ou do que é possível só se ela fizer a parte dela, não é? Porque você não vai colocar a gestrinona e no dia seguinte você vai acordar sarada. Infelizmente, Seria bom, né, doutor? até eu Seria teria muito colocado bom. em mim, mas não é assim que funciona. Porque hoje, nessa rotina que as mulheres têm, né, eu vejo por mim, é bem difícil você ter uma rotina regrada aí de atividade física. Apesar que eu faço, né, bastante. Mas eu vejo as mulheres reclamando, né, que horário eu vou na academia, né, minha alimentação, como que eu vou seguir, né, uma reeducação alimentar. Então, às vezes elas acabam realmente tentando investir em hormônios,
E não vão ter sem fazer a resultado. parte dela. E não vão vai ter dar resultado. Não Aí vão vão ter. colocar a culpa no hormônio Muito pelo também. contrário. O resultado vai ser ruim. E isso que você falou, de colocar a culpa no procedimento em si, eu tive uma vez no meu consultório 2 pacientes, amigas, que foram juntas. Em uma eu coloquei. Na outra eu falei que eu não ia pôr. Por quê? O perfil. Porque ela queria só a parte estética. Mas, conversando antes, ela não ia fazer a parte dela. E quando ela não conseguisse, ela ia falar assim, ó, fui lá no Dr. Norberto, fiz implante, ó, adiantou nada, engordei. E pode acontecer, pode acontecer. Então, o método é muito bom, é excelente. Quando muito bem indicado, quando usado na dose correta e quando a paciente está consciente de tudo que é possível e do que não é. Inclusive, Andréia, é muito legal o tratamento da paciente na menopausa, terapia hormonal com implantes. É muito bacana. Então, dá para a gente fazer o tratamento usando a gestrinona, por exemplo. Algumas pacientes, por algumas condições, não podem usar os estrogênios. E tem muito fogacho, tem o ressecamento vaginal, tem a osteopenia e a osteoporose que podem acontecer. Então, não só a gestrinona, junto com outros medicamentos, a gente pode fazer o tratamento dessa mulher com bastante segurança e com bons resultados clínicos. Melhora dos calorões, melhora do ressecamento vaginal, melhora de disposição. E a menopausa é uma fase normal da vida da mulher. E merece, tomara que todas passem por ela. Mas o mais importante, merece ser bem vivida. Você já chegou num ponto da sua vida que você já trabalhou, você já estudou, você já criou seus filhos. Você acha que você chegou nisso para sofrer? Claro que não, claro que não. Você chegou para viver bem essa fase da sua vida também. E não depende só da gente, mas a gente pode ajudar bastante essas mulheres. De conhecimento passam por essa fase de uma forma bem difícil, né? Então, você sabe que a gente vive ainda uma época que, por incrível que pareça, de muitos tabus, né? Quando a gente fala que menstruação é um tabu, parece que não, mas é. É como eu falei, a mulher acha normal ela sangrar 10 dias por mês e ter cólicas que levam ela para o hospital. Faz parte do corpo dela, né? É coisa da mulher. Isso, Não, isso é coisa da mulher, isso é coisa da mulher, é assim mesmo. Deus me fez assim. Poxa, que Deus ruim que foi para você. Ele deve ter alguma coisa pessoal mas ele formou contra você. Né? Exatamente. Se Deus te fez assim, poxa, ele tem alguma coisa contra você. Você fez alguma coisa errada. Sim. Dá para melhorar. Né? Capacitou os profissionais justamente para Ninguém precisa passar por sofrimento. Sim, a menopausa pode ser muito ruim. Imagina você, da meia-noite às 6 da manhã, ter 6 ondas de calor que te fazem acordar. Você não dorme. Aí a pessoa fala assim, doutora, eu estou irritada. Claro que você está irritada. Você não dormiu. Você tem ressecamento vaginal. Você não consegue ter relação. Então vai juntando um monte de coisas, um monte de sintomas, e fala assim, eu não consigo fazer mais nada. Lógico que não consegue. Lógico que não consegue. E dá para melhorar isso? Dá para melhorar isso. Dá para melhorar isso e de maneiras muito, muito rápidas, muito simples, muito baratas. Tem que pensar nisso também. Mais acessíveis, né? Seguras. Tá? Existem maneiras bastante seguras do tratamento da menopausa. Nossa, bacana, bacana. Pessoal, eu acho que valeu muito a pena essa nossa conversa hoje. Eu gosto muito de falar dos implantes porque existem muito preconceito, até por parte dos ginecologistas, normalmente dos que não conhecem ainda o implante causa trombose. Não causa, não é um estrógeno, não é uma progesterona, tem doses, tem efeitos colaterais? Claro. Se você chegar no meu consultório e eu colocar 10 implantes em você, talvez você tenha acne, engrosse a voz, tudo isso. A culpa é do implante? Não, a culpa é minha, que usei uma dose acima uma dose excessiva. Então, como tudo da medicina,
tem que ser bem indicado, a paciente tem que estar consciente e dentro da dosagem certa. Desse jeito, poxa, as mulheres melhoram muito a qualidade de vida e por isso que eu gosto de chamar de chip do bem-estar. Bom, Eu sou muito fã disso. é um termo excelente. Muito melhor que da beleza. Muito melhor que da beleza. Afinal, quando você está feliz, quando você está feliz, você se sente bonito e as pessoas veem isso em você. Uma pessoa feliz brilha. Uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, pode ser mais linda do mundo. Você vê, você olha e fala assim, nossa, tem alguma coisa errada, essa pessoa está apagada. Então, procurem um chip do bem-estar, é muito legal. Eu gostei muito desse termo e é isso aí, gente. Vamos procurar realmente nos cuidar, nos sentirmos bem, né? E termos qualidade de vida. Só uma última lembrancinha aqui. Nada disso funciona sem uma alimentação legal e sem um exercício físico regular, seja ele qual for. Não existe milagre. Se você comer bem e se você tiver uma atividade física, tudo na sua vida vai ficar mais fácil de resolver, mesmo de aspectos emocionais, psicológicos, tudo isso. Então, não esqueçam, a base de tudo está dentro de casa, está em você. E para finalizar também, eu tinha comentado que as pessoas não têm informação. Informação hoje é o que mais tem. Sim. A gente precisa saber filtrar. Exatamente. Né? Procurar realmente procurar os profissionais qualificados, né? Para que realmente a gente consiga absorver uma informação fidedigna, para conseguir acompanhar, realizar algum tratamento, em busca disso. Porque senão a gente vai ficar, né? Vou nesse profissional que falou isso, não pode. Isso também dá muito efeito colateral, aí eu vou em outro, e aí vai ter um momento que você não vai querer buscar mais nenhum tratamento. Sim. Então, esse é mais um objetivo do nosso canal, doutora, claro. Né? E da TT Play também, trazer profissionais que realmente possam transmitir a melhor informação, né? Informações que foram pesquisadas, né? Estudiosos na área, para que as pessoas, para que a sociedade possa realmente ter uma qualidade de vida e buscar os melhores profissionais. E, claro, às vezes não consegue buscar um profissional, né, que realmente tenha aquele conhecimento, mas a gente está aqui para ensinar vocês. E, futuramente, a gente gostaria até depois de feedback, né, dos nossos espectadores, para saber quais são os assuntos que eles querem ouvir aqui sobre saúde, sobre inovação, para que a gente possa também transmitir esse canal, né, doutora? Estou sempre à disposição, André, é só convidar. Adoro falar para os outros. Eu também. Só você convidar. Mas muito obrigada, doutora. Agradeço imensamente pela sua presença. Aprendi muito aqui com você e com certeza teremos mais. Eu vou estar esperando. Também agradeço muito a você. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Obrigado para todo mundo que está aí assistindo a gente. E obrigado ao pessoal da TT Play por ter propiciado isso para a gente. Eles nos proporcionaram esse momento. Esperamos as próximas. Com certeza. Obrigado, André. Pessoal, agradeço. Bye, bye. Até a próxima.